Já parou pra pensar que tem muita gente que parece que tem a paz dentro dela, independente da situação externa. Ela sempre tá ali plena, em paz. E ao mesmo tempo tem pessoas que têm tudo, a vida é perfeita, mas não tem paz. Parece que elas vivem, sei lá, um caos interno sempre, todos os dias. E você quer que eu descobri que a verdadeira felicidade, ela não é algo que vem de fora, mas que vem de dentro. Então, esse vídeo aqui, eu não vou te dar uma fórmula mágica da felicidade, mas eu quero compartilhar algo que eu aprendi em um processo que eu vivi e que eu precisei encontrar essa felicidade, que foi nos momentos mais difíceis da minha vida. Minha filha, ela nasceu prematura extrema, ela nasceu de 27 semanas e 6 dias, eu falo que é 28 semanas, né? Então, ela nasceu muito pequenininha, ela nasceu com 1,1 kg, 39 centímetros, e foram dias muito desafiadores e difíceis dentro daquela UTI. Eu me vi em várias situações junto com meu esposo em que a gente não tinha o que fazer. Na verdade, você não tem o que fazer quando o seu filho está dentro de uma incubadora na UTI. E nesse momento, eu tive que buscar uma felicidade que não era externa, que era interna. E eu tive que buscar um espírito forte, um espírito inabalável, que foi o meu combustível enquanto eu estive ali naquele período de UTI. Porque não sei se você já viveu um período ou uma situação de UTI, mas não é um dia por vez, muitas vezes é uma hora por vez, e a cada momento a gente era bombardeado com situações, com notícias que não eram favoráveis. Então a gente teve que se manter forte o tempo todo. E aí foi nesse processo que eu aprendi que a felicidade, ela não é o destino. Ela é o combustível desse caminho, desse destino. E nesse período, eu estava sendo bombardeada por muitas situações. Então, o meu corpo, ele sentiu, o meu coração, minha alma, minhas emoções sentiram, e também o meu espírito também sentiu. Só que nesse processo, o que eu tive que fazer foi buscar um espírito forte, apesar das circunstâncias, apesar de estar sendo bombardeado por notícias que não eram favoráveis ali, que eu não queria escutar. Porque eu sabia que se eu deixasse essa situação externa me moldar, me abalar, estava tudo perdido. E não sei você, se você acredita nisso, mas, gente, os bebês, eles sentem todas as nossas emoções. Tudo que a gente sente, eles sentem. Então, naquele período de UTI, eu busquei todos os dias, que enquanto eu estava lá, foram 2 meses e meio de UTI, buscar estar sorrindo, não só por fora, mas por dentro também. E ali eu aprendi o que Paulo disse sobre você estar contente em toda e qualquer situação. Lá em Filipenses ele fala isso. Eu sei estar contente na falta, na bonança, preso ou livre. Eu estou parafraseando aqui, mas só para você entender o contexto do que ele estava falando naquele momento. E eu não sei se você sabe, mas ele escreveu aquela parte estando preso. Então, como que uma pessoa estando presa, ela pode dizer que a felicidade dela, estar contente, não diz respeito a algo que é no externo, mas sim no interno? Parece meio louco isso, mas muitas vezes a gente acaba atrelando a felicidade ao sucesso. Quando eu tiver tal coisa, quando eu adquirir tal coisa, então eu vou ser feliz. Na verdade, é o inverso. A felicidade é o motivo pelo qual nós iremos ter sucesso, independente da área que você almeja na sua vida. Porque a felicidade, ela não pode estar pautada em coisas que você consegue pegar, controlar, em coisas que podem mudar. Porque hora eu tenho, hora eu não tenho. Ora a situação é favorável, ora a situação não é favorável. E se isso determinar o meu estado de espírito, eu vou sempre ser como a onda no mar, que vai e volta, vai e volta. Então, quando você escolhe fundamentar a sua felicidade em quem te criou, que foi Deus, você então tem um espírito inabalável. Por mais difícil que seja a situação externa, a paz está dentro de você. E talvez você esteja vivendo, sei lá, uma situação difícil, complicada, talvez sem respostas. Mas eu quero te lembrar que o que te sustenta não é o que você vê, é o que você carrega dentro. E tem um livro que eu gosto muito, que eu tô lendo ele, é O Nível Hard de Ser Feliz. E tem uma parte que ele fala que a felicidade não é algo que você vence, digamos, o mundo externo, mas é quando você vence a si mesmo. E essa é a maior questão do ser humano, é vencer a nós mesmos. O campo de batalha da mente. E apesar de ser um pouco desafiador, um pouco difícil, é também libertador quando a gente consegue vencer os nossos pensamentos.
Então, é aquela famosa frase: se você acredita que você pode, então você pode. Se você acredita que você não pode, então você não pode. Então, eu estou estudando agora neurociência, sou formada em publicidade e propaganda, e estamos fazendo a pós-graduação em neurociência e comportamento. E a cada vez que eu entendo um pouco mais sobre como funciona aqui, ó, isso aqui, o nosso cérebro, eu vejo que os nossos pensamentos, eles moldam, a forma como a gente reage. Nem como a gente age, mas a forma como a gente reage. E tudo isso diz respeito a escolhas. Porque a felicidade não é algo que você, digamos que alcança. É algo que você ativa, que está dentro de você e você ativa isso. Porque ela é o que vai te levar ao sucesso, não o contrário. E nesse livro, tem outra parte que eu achei muito interessante, que eles fizeram um estudo com dois grupos de pessoas em Harvard. Gente, Harvard não é qualquer faculdade, né? Não é qualquer instituição ali. Sonho de uma galera é estudar lá. E o autor do livro, ele fez esse experimento, não lembro quanto tempo, durante quanto tempo, mas ele constatou que as mesmas pessoas estão na mesma sala de aula, na mesma faculdade, mas um grupo decide focar no que é bom. Poxa, na conquista, poxa, estou em Harvard, conseguir estar aqui, estou estudando essa matéria, ou enfim, essa grade, com um tal professor, em tal local, né? Essas pessoas, elas mostraram um desempenho muito melhor de forma acadêmica. Elas se destacaram, elas saíram da média. Enquanto um grupo de pessoas focaram no, eu tenho que estudar. São muitas provas. Eu tenho que acordar mais cedo. Então, essas pessoas que focaram na circunstância externa que era ruim, digamos assim, elas não tiveram um bom desempenho acadêmico. Logo, a forma como elas reagiam a tudo aquilo ali que estava acontecendo, deixavam elas sempre na média. Então, quando Paulo fala que ele sabe ter na fartura, sabe ter na escassez, ele não está dizendo que se eu tenho muito, se eu tenho pouco, é que determina a minha felicidade. Porque dentro dele estava sendo fortalecido o seu espírito. Então, nosso espírito é o que conecta com o Espírito de Deus. Então, não é o que eu tenho, mas é quem eu sou. Então, não é sobre algo externo, mas sobre algo interno. E isso eu aprendi dentro da UTI. Então, se você está, por algum momento, tentando encontrar a sua felicidade em alguma conquista ou em alguma situação, quando tal coisa resolver, quando eu sentar em tal cadeira, quando eu casar, quando eu ter meu primeiro filho, quando, você nunca vai se saciar. Porque você vai chegar nesse lugar e você vai querer outras coisas. Isso aí é um buraco sem fim. Porque você vai sempre querer mais e mais e mais. Então, meu convite aqui para você hoje é fazer com que você pare um pouco e reveja aonde você está pautando a sua felicidade. Ou se você está buscando a felicidade do lado de fora. Você não encontra do lado de fora. Você pode sentar nas melhores cadeiras, você pode ter as melhores casas, a melhor família, o melhor tudo. Mas se dentro de você a sua felicidade não estiver em Deus, contente e satisfeita em Deus, o seu espírito forte em Deus, nada vai preencher esse lugar. Então, se esse vídeo falou com você, comenta aqui embaixo: eu tenho um espírito forte, um espírito inabalável. E comenta aqui comigo alguma situação que você esteja vivendo, sei lá, talvez de desafio, de incertezas, sem respostas, e que esse vídeo te ajudou a ter um norte para que você tenha paz no seu coração. Que lembre-se, a verdadeira felicidade, ela mora no espírito.